tarde a todos. É uma honra participar de um evento tão importante, tratando aí da bioeletricidade e biogás, apostos para a retomada do investimento. Quero agradecer o convite para a participação como moderador. É um tema bem propício no atual momento do setor sucroenergético e do setor elétrico. Então, sem mais delongas, eu queria inicialmente agradecer às entidades organizadoras, a Única, o 6BR e a RID, que são as grandes anfitriões aí dos nossos encontros há mais de 10 anos, né, que nós estamos aí com o seminário. Eu gostaria de chamar, para dar as boas-vindas, primeiramente, o Evandro Gussi, que é o presidente da Única, e na sequência eu vou chamar aí o Rafael Gomide, que é o vice-presidente do 6BR, e o Paulo Montaboni, que é o diretor da RID. Então, Evandro, seja muito bem-vindo, a casa é sua. Bom, primeiro dizer que é uma alegria enorme estar aqui, Zilmar, nesse evento super importante da FenaSucro Agrocana, em que, e sobre esse ponto, esse tema fundamental para nós, fundamental para o Brasil, que é a bioeletricidade. Quero cumprimentar o Rafael Gomide, que representa aí o 6BR, cumprimentar o Alessandro Gardeman, querido amigo, entende tudo de biogás e energia elétrica que daí vem, a Bárbara da Raizen, com esse projeto fantástico que a gente está vendo já em operação, meu amigo querido Dr. Miguel Ivan, do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, a cabeça genial por trás do RenovaBio, o Newton, com quem eu aprendo sempre em termos de cogeração de energia, o Paulo da REED, e o Reginaldo e o Zilmar, que é o meu professor dentro da Única quando o assunto é bioeletricidade. Eu não tenho dúvida que nós estamos falando de um dos temas que é cada vez mais relevantes dentro do setor sucroenergético, primeiro pela participação que ele já possui no que a gente faz, né, uma fonte de renda importante para as usinas que praticam cogeração, e cada vez mais usinas fazem isso. E dois pontos. Primeiro, um setor com potencial enorme para incrementar a sua participação na geração de energia elétrica, na oferta de energia elétrica para o país. E se a gente pensa que se o Brasil nos últimos 10, nos últimos 15 anos tivesse crescido o quanto poderia e deveria ter crescido, o quanto de energia nós precisaríamos. E por fim, nesse momento inicial, nós estamos certos de que nós não precisamos mais de qualquer energia. Vamos precisar no Brasil, o Brasil que vai crescer vai precisar de muita energia e vai precisar de energia de qualidade. Quando eu falo qualidade, eu falo energia descentralizada, eu falo energia com baixa pegada de carbono, eu falo energia com altíssimo nível de sustentabilidade. E é essa energia que o setor sucroenergético oferta ao país. Energia descentralizada, com aproveitamento de resíduos, ou seja, o estado da arte daquilo que hoje, quando nós pensamos em desenvolvimento sustentável, atinge o máximo dos padrões de exigência. Então, uma alegria enorme falar sobre um tema tão entusiasmante num fórum, sem dúvida, altamente qualificado. Obrigado, Evandro, pelas boas-vindas. Quero chamar o Rafael Gomide, que é o vice-presidente do 6BR. Rafael, bem-vindo. Oi, boa tarde a todos, né? É um prazer muito grande estar participando aqui desse painel. Eu sou vice-presidente do 6BR e o Júnior, o nosso presidente, ele teve uma viagem de negócios, ele não tinha condições de estar participando, ele não tinha condição técnica de estar participando do evento e me pediu para estar substituindo, né? Então, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos aí desse importantíssimo painel, o moderador do nosso painel, o Gilmar de Souza, gerente de bioeletricidade da Única, que todos os anos traz esse seminário aqui para a FenaSucro, nos atualiza e está sempre discutindo e buscando soluções para o setor de bioeletricidade. O Evandro Gussi, presidente da Única,
entidade sempre parceira aí do SEISE. O Miguel Ivan, diretor de biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. O Newton Duarte, presidente executivo da Associação da Indústria de Cogeração de Energia, a COGEN. O Reginaldo Medeiros, presidente executivo da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Abracel. O Alessandro Gardner, presidente executivo da Associação Brasileira do Biogás, a Biogás. A Bárbara Rubi, coordenadora de negócios em geração e distribuição de energia na Raízen. E ao Paulo Montaboni, da RID, nosso parceiro aí da FenaSul. O tema de hoje, bioeletricidade e biogás, apostos para a retomada do investimento. É, sem dúvida, um assunto de grande expectativa do setor e um pilar para a retomada dos investimentos. A necessidade de geração de energia para o mundo é cada vez maior, embora em função da pandemia há registro de uma pequena queda, mas temos que sempre pensar a longo prazo. Pensar a longo prazo nos leva diretamente para as energias renováveis. Quero até pedir licença aqui e usar uma frase do nosso prefeito aqui de Sertãozinho, Zezinho Gimenez, que no webinar de ontem, aqui da FenaSul Trends, disse: hoje a palavra mais importante no mundo é bio, que é vida. Portanto, esta conferência está no caminho certo, com o objetivo de discutir a modernização do setor elétrico e as perspectivas positivas para a retomada do investimento para a bioeletricidade e o biogás, incluindo impactos positivos para o biometano. Devemos destacar que finalmente estamos caminhando para conseguir destravar as liquidações financeiras no mercado de curto prazo, o que trará estímulo para as usinas sucroenergéticas que possuem capacidade de produção de energia, porque passarão a ser remuneradas adequadamente, fomentando assim este mercado, que é bom inclusive para as indústrias de equipamentos, que é o que o SEISE-BR representa. Vamos então aguardar a regulamentação do projeto de lei 3.975, aprovado no último dia 13 de agosto, e que seguiu para sanção presidencial. Gilmar, estamos aqui agora para ouvi-los e aprender com vocês. Temos todos um bom painel e pode seguir por aí. Obrigado, Rafael. Nós que agradecemos. Muito obrigado. E chamo o Paulo Montaboni, que é o diretor da RID, também para dar as boas-vindas. Paulo. Obrigado a todos vocês por estarem aqui hoje. É uma honra para a FenaSul Agrocana, nesse novo modelo FenaSul Trends, atender a demanda do nosso mercado, atualizando e trazendo novas tecnologias para esse mercado bioenergético, esse mercado que nos orgulha e que tem tantos apaixonados, né? Eu acho que o que motiva o nosso dia a dia, acordar cedo, é saber que nós temos nas mãos a bioenergia como nosso DNA. E como a gente sabe, a expansão elétrica que nós temos, através da bioenergia, ela é imensurável no nosso país. Então, Gilmar, parabéns pelo painel de hoje. Eu estou aqui do lado de um monte de faixa preta e quero aprender muito com vocês. Segue o jogo. Obrigado, Paulo. Vou fazer então uma lembrança aqui, já que o Paulo e o Rafael comentaram. A gente começou numa pequena sala lá no SEISE, há 10 anos, que a ideia era trazer informação para o interior da bioeletricidade, biogás. Isso foi tomando corpo até que há alguns anos já frequenta aí o recinto principal da FenaSucro. Até me lembrando agora que o Paulo mencionou nesse novo formato, lembrando que o ano passado não coube lá no recinto, né? Eu acho que metade ficou para fora, dado o interesse que o pessoal na FenaSucro teve sobre o tema. Então, é um sucesso realmente tratar desse tema, bioeletricidade, biogás, dentro aí da FenaSucro. É uma honra para a Única, que começou isso há 10 anos, ter um seminário tão longevo, e eu espero que fique por pelo menos mais 10 anos aí pela frente, sendo parceiro aí da RID e do SEISE-BR.
Parabéns às entidades aí. Muito obrigado por todo o apoio que vocês têm dado aí desde 2011, quando nós começamos lá na pequena sala lá do 6BR. Parabéns aos organizadores aí, às associações. Bem, dando início ao evento em si, em termos de palestra, hoje nós teremos representantes do governo, da iniciativa privada e presidentes de associações. Então, já chamo o Miguel Ivan, que é o diretor de biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, para passar a sua mensagem com relação ao tema. Miguel, seja bem-vindo. Oi, Zilmar. Obrigado a todos pelo convite, pela oportunidade de falar aqui. Não vou fazer a apresentação total aqui, mas cumprimentar todos aí com quem eu já conversei, que a maioria fazem parte da minha vida, mas reconhecer também aí os que às vezes o que eu não conheço, mas que eu admiro. Bárbara, aí, muito bom, eu acompanho de longe o trabalho de vocês, parabéns pelo que vocês estão fazendo aí. Eu acho que a tarefa sempre é do empreendedor, né, Alessandro? E os outros eu sempre encontro. O Evandro é um amigo querido. Eu agradeço ele porque acho que no começo do ano eu estava cansado de ser diretor. Eu liguei, Evandro, eu vou desistir disso aqui, vou voltar para a Embrapa. E aí ele falou assim, não vai. Você vai me ouvir, vai dormir hoje, amanhã, segunda-feira, você vai pensar e não vai sair. E só para te falar que se você sair, eu não vou mais conversar com você. Aí eu fiquei só para conversar com o Evandro, que eu sempre aprendo. E com o Alessandro, que é meu colega de doutorado e é meu amigo e com quem eu faço sempre quando eu vou fazer grupo de trabalho, quando estava fazendo matéria no doutorado ainda, eu sempre fazia matéria com o Alessandro, porque ele é tão genial que eu posso contar com as sacações dele e também pode delegar a tarefa que o Alessandro vai fazer, né, Alessandro? Então, eu não preciso me esforçar. E agradecer a todos, o Nilton e o Paulo. Cara, achei muito legal o que vocês fizeram ontem com a homenagem ao Plínio, né? Que eu não consegui assistir e que a gente conversou sobre isso. Parabéns pela iniciativa. O Plínio Nastar é uma pessoa que merece disso e que às vezes a gente trabalha com os craques e esquece. Então, eu me sinto um privilegiado ter alguns como amigos e conviver com vocês e aprender sempre. Eu não sei se isso era a apresentação, se você queria já que eu entrasse na perspectiva do que eu acho que vai acontecer com o setor. Tá fechado o seu microfone, Zilmar, não ouvi. Pode continuar, por favor. A gente estava conversando antes aqui, que é o casamento entre o Renova Bio e a bioeletricidade. A gente sempre conversa sobre isso. Eu acho que aí, Evandro, eu nunca falei isso porque ficava parecendo que eu estava interferindo. Eu acho que tem uma falha, eu falei para o Zilmar já, né, antes, eu acho que tem uma falha na estrutura governamental no tratamento desse assunto, porque o biocombustível fica na Secretaria de Petróleo e Gás, porque, em certa maneira, há um tempo atrás, quando foi montado, o biocombustível era para ser controlado por petróleo e gás. Então, era o biocombustível, o etanol principalmente, não se apresentar como uma ameaça para o petróleo e gás. Eu acho que ainda a gente tem esse ranço e essa estrutura. Assim como a bioeletricidade está em outra secretaria distante da função de biocombustíveis. E aí eu vou fazer o casamento. Por que eu acho? Hoje, uma das principais coisas que são pagas nos diferenciais aí do mercado regulado e de leilão são as atribuições. Essas atribuições são genéricas, por exemplo, regularidade de fornecimento, que é fluxo, né? E captura de carbono. Hoje, o setor de produção de energia no país, que tem um controle total sobre emissões por unidade de megajoule, é o setor de etanol, é o setor de biocombustível. Não tem nenhum tipo de produção de energia que chegue aos pés desse setor ao nível de controle. Então, todo mundo que fez a certificação no RenovaBio, eu sei exatamente a medida de carbono para etanol líquido, mas eu não sei para geração de energia, apesar na construção da RenovaCal que isso já está lá determinado. Então, aqueles modelos atribucionais que são determinados discricionariamente
nos relatórios produzidos primeiro pela EPE e depois pela Secretaria de Planejamento Energético, deturpam o ganho que tem a produção de bioeletricidade no setor de sucroalcooleiro. Hoje, o Brasil ficaria sem energia elétrica se não fosse o setor elétrico. São Paulo, Brasil ficaria sem, mas São Paulo pararia se não fosse o setor sucroenergético. A produção, eu estou falando aí não de etanol, pararia também, mas pararia a produção de energia elétrica. Então, a gente tem um grande patrimônio, que é a difusão do custo de produção em todo o país. Então, você não está concentrado num lugar específico que tem um custo de transmissão muito grande, você tem ela diluída, com risco diluído de distribuição, com cálculo sobre retomada de investimento, ou seja, se você tem um problema com uma usina no fornecimento de energia, você tem logo outra usina que estão em outros campos de riscos para fornecimento. Então, eu acho que a gente falta essa construção. Eu nunca defendi claramente, mas aí é uma chance, a gente precisa construir no governo, e aí independe do que seja a pessoa, uma secretaria de energias renováveis, em que seja tratado biocombustível e energia elétrica, biogás, numa só representação, como é petróleo e gás, como é energia elétrica, porque hoje ele está tratado como uma subalternativa, mas esse setor cresceu tanto que ele é mais importante do que muitas dessas decisões. No etanol representa quase 50% do fornecimento de combustível líquido em termos absolutos, tanto do anidro quanto do hidratado. Da energia elétrica, esse número varia, o Zilmar sabe que isso tem uma variação, mas nós vamos chegar em 20% da produção total de energia. Isso aí eu estou falando só de energia elétrica, porque você teria outros tratamentos para a produção de energia. Essa é uma coisa. Agora, eu acho que nesses últimos anos, o trabalho desse grupo, que o Milton sabe disso, o que a gente fez para marcar o setor, foi muito importante. E isso vem numa estratégia de construção para o setor, que a gente chama de RenovaBio, mas que transcende o programa, que transcende o RenovaBio como uma grande estratégia para o setor sucroenergético, para o setor de biocombustíveis. E o RenovaBio trouxe uma novidade que eu vejo daqui, eu vejo os projetos que estão sendo autorizados, que é a incorporação do biogás na produção de energia elétrica. Como agora o produtor está ganhando para reduzir as emissões totais de CO2, ele está fazendo duas trocas. Ele está aproveitando aqueles projetos de produção de energia elétrica por biogás, que antes era um sonho, agora ganhou um prêmio, porque ele ganha na venda do CBio quando ele utiliza o biogás, porque ele está reduzindo o seu custo de transação e você tem prêmios para corrigir. Mas um dos problemas que eu estou falando é o biogás e o gás natural são tratados totalmente diferentes. Um problema, por exemplo, é o REID. Você tem um REID para o biogás que é totalmente legal e não está descrito para o gás natural, se não está descrito para o biogás. E aí o que acontece? O gás natural tem um subsídio do governo que emite CO2 e o biogás que faz captura e eficiência e é produzido aqui no Brasil não tem apoio. E isso é só uma parte, o Alessandro deve falar, sobre os contratos dos leilões. O gás importado, natural importado, tem subsídio, cobre o risco cambial e o prêmio do biogás, quando é produzido aqui, não cobre. Então, por isso que eu acho que esse projeto aí, que a Bárbara toca, é muito importante, porque a gente ataca um grande problema. Agora, é essa função que o biogás vai fazer. Eu acho que são duas, Zilmar. Ele vai substituir o uso de diesel nas máquinas. Então, as máquinas elétricas vão ser bombeadas uma parte para biogás, mas até nos motores. Essa semana está tendo uma reunião com a Bosch agora. Eu vi o primeiro ônibus, desculpa, o primeiro ônibus rodado a etanol. É um ônibus elétrico rodado a etanol. Então, o nosso próximo passo é trocar todos os ônibus a diesel nas grandes cidades brasileiras por ônibus elétricos a etanol, sem custo de abastecimento, com custo econômico para fazer. Então, investir numa parte de pesquisa. E o outro é a grande oportunidade que vai ser o biogás. O biogás vai se transformar tanto para a cogeração como para a troca de combustíveis. Eu vou
eu acho que eu vou participar de um evento na Cocal e aí pode falar, Alessandro, se quiser, a Cocal vai economizar 100 milhões de reais no longo prazo, trocando o custo de uso do diesel por biogás produzido na própria usina. Olha que ganho isso é para o país. Isso é menor emissão, melhor aproveitamento energético, melhor pontuação. Isso é uma grande revolução. O que vai acontecer com o diesel do caminhoneiro que fez a greve lá? Se a gente usa na produção rural o biogás produzido a partir das usinas, a gente está reduzindo a demanda total de diesel, que faz com que o preço do diesel caia para o consumidor final. Então, o grande choque de energia elétrica, ontem eu conversei com um ministro que não falei, estava numa reunião com ele, falou, o choque da energia elétrica é o gás natural. O choque da energia elétrica, o choque do preço baixo para o consumidor brasileiro chama-se bioenergia. O governo, a visão estratégica ainda precisa ser consolidada. Não existe melhor proposta para redução de preço e para aumento de eficiência do que uma energia que a gente cultiva no Brasil, que é a energia de biomassa. Isso para energia elétrica, para combustíveis líquidos, para biogás, para todos. Eu espero que no longo prazo, porque isso tem um tempo de maturidade de projeto, a gente ainda ganhe com a venda de créditos de carbono fora do mercado obrigado e reduzindo o preço para o consumidor brasileiro. Ou seja, hoje, e aí é importante falar, todo mundo que optou pelo RenovaBio é desmatamento zero. A indústria de sucro energético, de biocombustível por área elegível, é a primeira indústria do país que fez um grande pacto, um pacto de desmatar zero. Eu acho que a gente tem grandes vantagens, mas talvez a agilidade e a velocidade desse setor precise ser reestruturada com uma visão estratégica da produção de energia. O choque da energia barata no país virá do setor de bioenergia. Acho que isso é importante a mensagem. E isso você vai ter que mudar a estrutura, você vai ter que mudar a percepção, você vai ter que mudar a estratégia. Mas eu acho que a gente já fez tanta coisa, né, Evandro, que isso aí, se a gente firmar que vai construir esse caminho aí, a gente consegue fazer. Obrigado a todos. Parabéns, Miguel, pela apresentação. Miguel citou um dado aí de São Paulo. Eu vou reforçar dizendo que nós geramos de janeiro a junho, no primeiro semestre, biomassa da cana para a rede, 8,4 terawatt-hora. E ele citou São Paulo. Isso representou atender 21,5% do consumo residencial no estado de São Paulo o ano passado inteiro. Então, só para você ajudar aí na ideia de grandeza que tem esse setor. E isso ainda aproveitando 15% desse potencial. Parabéns, Miguel, pela apresentação. E como ele também citou a Bárbara Rubim é a nossa segunda palestrante. Ela é a coordenadora de negócios em geração distribuída de energia na Raízen e vice-presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a ABSolar. Bárbara, bem-vinda. Obrigada, Zilmar. Vou aproveitar e agradecer a presença aqui no evento, mas também cumprimentar todos os meus colegas de mesa aqui na sua pessoa que está moderando e nos conduzindo aqui por mais este webinar juntos. Gente, é um prazer estar aqui presente. A Raízen, acredita muito no potencial da bioenergia, não só do biogás ou da biomassa, mas da bioenergia no geral, para conduzir o desenvolvimento e a diversificação da matriz energética brasileira. E acho que como o nome desse momento que a gente está aqui hoje, do webinar, bem diz, muito mais para ser uma alavanca também para ajudar o Brasil a se recuperar no momento em que a gente começa a discutir de forma mais aprofundada as medidas que vão guiar o nosso país durante a recuperação econômica, seja por meio do Plano Pro Brasil, seja por meio de outras medidas que estão sendo adotadas pelo governo nesse sentido. E aí acho que é muito importante dizer que quando a gente olha, vou fazer um overview um pouco mais geral antes de vir para o específico aqui do nosso país e até das operações da empresa, quando a gente olha em geral para os países que estão pensando a sua recuperação econômica, a gente costuma classificar as sendo tomadas entre duas categorias, que são as medidas de resgate
que são as medidas, né, que tem como objetivo fazer aí uma injeção mais forte e rápida, seja de recursos, seja de estímulo em determinado setor para uma ação de curto prazo, e as medidas de recuperação mais amplamente, que tem um foco no médio e longo prazo. Então, para que a gente consiga recuperar a economia do país, mas visando também o estímulo a setores que trazem, de fato, a capacidade de arrecadação e de investimento perene. E quando a gente olha para o setor das renováveis em geral, seja para fins de eletricidade, seja para fins de produção de energia no sentido mais amplo da palavra, nós estamos falando de um setor que tem toda a capacidade para ser um agente de mudança dentro dessas medidas que vão visar a recuperação de médio e longo prazo do Brasil. A Raízen tem desenvolvido alguns projetos, né, que apontam para isso. Nós, enquanto empresa, acreditamos muito no potencial da biogás e, inclusive, né, foi até uma notícia que saiu e a gente ficou muito feliz de compartilhar. Iniciamos recentemente as operações comerciais da nossa planta de biogás, que foi a primeira planta a ganhar um leilão de biogás, né, a ganhar um leilão do governo, e que vai ter uma capacidade de produção de 138 mil megawatt-hora por ano, a partir da conversão da torta de filtro e da vinhaça em biogás, né, que são subprodutos da cana-de-açúcar, mostrando aí, de fato, que quando a gente fala de bioeletricidade, a gente está falando não só de uma energia que é renovável pela sua própria característica, mas de uma energia também que, além do que o Miguel falou, né, que consegue ter muito bem um mapeamento de todos os seus impactos, e de todas também as suas externalidades positivas, também consegue, eu diria, é uma das fontes de energia renováveis que está mais alinhada com os princípios da economia circular. Exatamente porque a gente consegue aproveitar aí esse produto que se origina da cana, por exemplo, em todas as suas componentes, desde a produção aí de alimento para a produção de energia, e já em alguns países aí, também no Brasil, vai se tornar cada vez mais uma realidade na produção de bioprodutos, com uma indústria que tem um valor ainda mais agregado para o país. Então, quando a gente fala do estímulo a isso, do desenvolvimento dessas tecnologias, a gente está, na verdade, falando de incentivar toda essa vertente da economia que vem junto a isso. Para que a gente consiga fazer isso, né, para que a gente consiga efetivamente colher não só, né, a cana, mas também todos os benefícios que ela tem a ofertar para a gente precisa ter algumas ações aí estruturantes para ajudar a acelerar esses investimentos, né? E aí eu vou citar algumas dessas medidas que poderiam vir, por exemplo, seja num plano de recuperação econômica do governo federal, seja mesmo num plano de recuperação econômica dos próprios estados, que eu vejo que é uma esfera de discussão que muitas vezes acaba ficando relegada aí a um segundo plano nos debates que a gente tem acontecido, mas que é igualmente importante e que pode ter um papel também de mudar aí a concepção do desenvolvimento da indústria de bioenergia quando a gente fala no país. Então, a gente fala, né, da promoção de leilões de energia elétrica que tenham aí, por exemplo, não vou dizer necessariamente que sejam dedicados para o biogás, mas que consigam valorar os atributos trazidos pelas fontes participantes e precificar essas fontes de forma diferente de acordo com seus atributos, que inclusive é uma das premissas que o governo lançou e o Ministério de Minas e Energia lançou para a reforma do setor elétrico. Então, isso está em linha aí com esses sinais econômicos e sinais de preço que o governo quer fornecer para o desenvolvimento da matriz brasileira e que poderia trazer um valor agregado enorme para a bioenergia, né? A contratação direta, por exemplo, até bilateral, de energia pelo próprio governo, que foi o que a gente viu acontecer. Vou dar um exemplo, né, aproveitar o meu outro chapéu, que é na Besolar, mas foi o que a gente viu acontecer em 2014, quando o governo de Pernambuco fez um leilão estadual, né, que era para suprir a sua própria demanda. Então, isso poderia ser uma iniciativa dos governos ou mesmo do governo federal para estimular a bioenergia, sobretudo, por exemplo, se a gente olhar para a realidade de São Paulo, cujos alguns números já foram tão bem colocados, né? Estimula as próprias concessionárias de energia para contratação via geração distribuída. A gente sabe aí que existe, né, essa possibilidade de chamada pública para que as concessionárias façam essa contratação de projetos aí de porte intermediário, vamos dizer assim, mas que isso agregaria muito, né, as novas características que a gente quer ver de matriz elétrica, com a descentralização, a distribuição de recursos, o aproveitamento, né, das fontes e das condições que efetivamente estão presentes nos estados, e a interiorização da própria biogás e bioeletricidade por meio de projetos aí que estimulem a criação de cidades sustentáveis. E aí a gente tem uma série
de outras instituições, como o C40, por exemplo, que tem trabalhado para isso. E até quando a gente olha para uma questão de mudanças climáticas, a gente tem visto as próprias cidades e municípios tendo um papel cada vez mais protagonista na vertente aí de luta contra as mudanças climáticas e de desenvolvimento sustentável. Mas, além disso, a gente também pode ter aí a vinda de outras medidas, né, e voltando para a esfera federal, que poderiam vir, por exemplo, dentro do próprio PLS 232, que tem sido, né, bem patrocinado, digamos assim, pelo governo, como sendo o PLS que vai conduzir a reforma do setor elétrico, ou dentro de outros instrumentos que estão em discussão no Congresso Nacional, dessa questão, né, da gente ter, de fato, um sinal locacional para as fontes de energia. Então, nesse sentido, agregando aí ou realizando uma remuneração diferenciada ou mesmo alterando a sistemática de desconto que a gente tem de TUST hoje, que o projeto de lei, o PLS 232, prevê um fim bastante rápido, digamos assim, a partir da sua aprovação, mas ao invés da gente trazer o fim desse benefício, a gente poderia trazer uma nova forma de concessão desse benefício por meio exatamente de uma valoração dos atributos das fontes e de um sinal locacional. Então, poderia ser uma forma aí da gente continuar estimulando esses setores que têm tantas externalidades positivas de uma forma mais direcionada e não ampla e tão abrangente como a gente tem hoje. E, além disso, toda essa pauta, né, de complementariedade de fontes que a gente precisa ver acontecer cada vez mais com a vinda da estabilidade. A gente sabe aí que o biogás e a bioeletricidade, de maneira geral, elas são complementares com a produção de hidrelétricas e de outras renováveis. E a gente tem hoje, até mesmo quando a gente olha para a bioeletricidade, a vinda de várias tecnologias, como os pellets, que conseguem estender ainda mais ou ajudar a reduzir, digamos assim, os períodos da entre-safra que fazem com que o governo enxergue a bioeletricidade, sobretudo a biomassa, como uma fonte sazonal que acaba gerando algumas penalidades do ponto de vista de desenvolvimento de políticas públicas. Mas acho que hoje a gente já tem tecnologia, avanço tecnológico suficiente no lugar para que a gente consiga vencer essa concepção aí, de fato enxergar como uma fonte complementar que tem muito a trazer, uma verdadeira bateria aí, né? Se a hidrelétrica, se o reservatório da hidrelétrica é vista como uma bateria natural do governo, né, as áreas de plantação que a gente tem de cana tem que ser vistas aí, ou tem tudo para ser vistas com essa mesma característica também. A redução das perdas no transporte da energia são outros benefícios que a gente tem. E acho que é talvez o de mais importante, se a gente está falando numa agenda de recuperação econômica, né? Quando a gente estimula a bioenergia, a gente está estimulando uma cadeia produtiva que é consolidada e que gera empregos de qualidade no interior e de forma descentralizada nesse país. Então, acho que tudo isso aí são alguns dos benefícios que a gente pode ter. A gente está no momento de discutir essas medidas estruturantes para o setor e acho, né, fica até talvez um convite, né, que haja de fato aí uma organização, né, até de nós que estamos presentes aqui nesse webinar, para que a gente consiga levar uma pauta bastante robusta de propostas efetivas aí de como o biogás e a bioeletricidade ajudam aí e podem estar presentes nesse plano que tem sido discutido de forma bastante forte, tanto pelo Ministério da Economia quanto pelo Ministério da Minas e Energia. Eu acho que uma coisa que você falou que é muito importante, Miguel, né, que é essa questão de a gente ter hoje as secretarias desenvolvidas de uma forma que muitas vezes dificulta o planejamento, ela começa a ser vencida no momento em que os ministérios se organizam para elaborar esses planos que são um pouco mais transversais. E a gente pode aproveitar esse momento de vencer barreiras para que a gente consiga, de fato, trazer medidas que sejam significativas, não só para o setor da bioenergia, mas para a sociedade brasileira como um todo, por meio da geração de empregos de qualidade associada a uma baixíssima pegada de carbono. São minhas considerações iniciais. Obrigada. Parabéns, Bárbara. Falou bastante dos atributos da biomassa, né? Então, realmente, cada vez mais é importante nesse projeto de lei que visa reformar o setor elétrico que ele acabe tratando desses atributos. E só para reforçar uma fala sua, quando eu falei da geração nossa, né, de janeiro a junho, que foi de 8,4 terawatt-hora, nós somos térmicas locacionais, né, que na verdade fortemente complementares à fonte hídrica, não intermitentes, somos sazonais, mas não intermitentes,
E essa geração de 8 terawatt-hora nesse primeiro semestre já poupou o equivalente a 6 pontos percentuais das águas armazenadas nos reservatórios do submercado sudeste, centro-oeste do país, que é a grande caixa d'água que nós temos no setor elétrico nacional. Então, é um atributo, é um dos atributos que tem que ser cada vez mais valorizado. Parabéns, Bárbara. Obrigado pela apresentação. E chamo o Alessandro Gardeman, que é o presidente executivo da Abiogás, Associação Brasileira do Biogás. Alessandro, seja bem-vindo. Gilmar, muito obrigado. Em teu nome, eu quero agradecer a todos pela organização. Como sempre, é um grande sucesso. Eu não tenho dúvida que esse evento foi definitivo para fazer esse mercado de bioeletricidade com cogeração de cana bombar no Brasil, né? Esse mercado que foi construído tem menos de 20 anos, né? Então, muito a ver com esse trabalho de vocês, né? Com os leilões que começaram em 2005, 2006, você consegue ver o tamanho. Às vezes falam que a nossa meta na biogás é meio de usar 30% do potencial de produção de biogás até 2030, é meio agressivo. Quando falam isso, eu falo assim, só vamos ver o que nós fizemos no setor de cana-de-açúcar na década de 80, ou no final da década de 70 e de 80, e de novo na cogeração. E depois também que aconteceu com as políticas certas que conseguiram ser feito na eólica e também na solar. Então, em teu nome, eu queria agradecer e parabenizar a todos os amigos que estão aqui. O Miguel é mentira, ele nunca me escolheu para trabalhar com ele, porque só eu fazia ele sempre trabalhar, então para estudar com ele, então eu fazia ele fazer o estudo e as sacadas eram dele. Então ele trabalhava e a sacada era dele, então complica para todo mundo. Mas é uma honra também falar depois da Bárbara, e que, além de tudo, é minha chefe na Biogás também, ela também é conselheira da Biogás, então é minha chefe sempre. E o Evandro também, a gente sempre aprende demais com ele. Então, e o Newton, que vai falar daqui a pouco, nem me diga, né? Rafael, do SEIS, primeiro eu queria falar assim, o que o biogás vai precisar, tudo a indústria nacional tem condição de entregar. Praticamente 100% a indústria nacional consegue entregar. Isso é uma fonte que tem tudo a ver. Você tem muita obra civil, você tem muito equipamento eletromecânico, você tem muita automação, tudo coisas que a gente tem condição de produzir localmente. Lógico que tem que desenvolver, fazer parceria de tecnologia, avançar na tecnologia. Tem coisa que já tem aqui, tem pesquisa a ser feita, mas não tenho a menor dúvida que isso pode ser uma indústria nacional, né? E vai ser uma indústria nacional. O segundo ponto importantíssimo, e eu vi alguns comentários já em relação, o biogás não é novidade. Eu acho que o biogás tem 2 anos. Eu sempre brinco se você tiver uma xícarazinha de café, tampar ela meia hora depois, você está gerando biogás. São os micro-organismos mais... A vida começou assim na Terra, então, com uma molécula de metano. Então, dito isso, o segredo, acho que hoje, é que o mundo é outro, né? A gente teve a sorte, o mundo do gás avançou demais, o mundo do gás no mundo inteiro. E no Brasil nós temos uma escala, principalmente devido à cana-de-açúcar, mas toda a agroindústria nossa, de biogás, que pode tornar esse negócio competitivo, inclusive frente ao gás. Então, hoje em dia, você, diferentemente quando a gente lançou o carro etanol na década de 80, aquele primeiro Fiat 147, o mundo inteiro está procurando solução para usar gás em caminhão pesado, em trator, em ônibus, não é uma coisa só nossa. O uso do hidrogênio também é uma coisa que está o mundo inteiro pesquisando, né? Então, célula combustível também é uma coisa que estamos falando muito. E o metano está no meio disso tudo, né? E nós estamos exatamente nessa encruzilhada. Então, de tudo que está acontecendo com gás, com hidrogênio, com energia elétrica, com energia elétrica na base, eu acho que isso é uma questão chave, conseguir, né? É o que está faltando para a bioeletricidade, essa questão de ser despachável, um atributo essencial que eu acho que o biogás traz, né?
E a gente tem um potencial gigantesco, né? O potencial brasileiro é mais que a gente consome de gás no Brasil hoje. Então, ou podia substituir mais que 70% do diesel consumido no Brasil hoje, esse gás. E diferentemente do gás do pré-sal, que às vezes ou está enterrado ou sendo injetado, como muita gente diz, e nós estamos desperdiçando. Esse carbono está sendo emitido, né? A gente só precisaria passar esse resíduo por não estar dando aproveitamento energético nisso. Esse resíduo, esse carbono está sendo convertido. As bactérias estão transformando esse negócio de uma maneira ou de outra em metano e metano e CO2, nem que seja de maneira involuntária e sem aproveitar isso. Então, assim, a característica é assim, pior que deixar enterrado. Eu acho que o pré-sal é uma riqueza que as futuras gerações do Brasil têm que explorar, não acho que não tenho essa crítica, mas nós estamos fazendo um crime pior ainda, que é não aproveitar algo que já está sendo produzido. Nós já gastamos insumos para plantar, para produzir e não estão aproveitando adequadamente, né? E que, inclusive, pode melhorar a capacidade fertilizante disso. Então, esse negócio de desperdiçar o metano, imagina você, de maneira descontrolada, desperdiçar a mesma quantidade de gás que o Brasil consome hoje, né? Ou tudo aquilo que a gente quer crescer de pressão nos próximos 10 anos é o volume de gás que nós não estamos aproveitando. Então, assim, reclama-se muito de rejeição de gás em poço. É pior, né? Esse gás está a 500 quilômetros da costa, 400 quilômetros da costa, 3 quilômetros de lâmina d'água, mais 3 quilômetros de sal, e o gás que está aqui do nosso lado, produzido localmente, perto do local de consumo de diesel, perto da onde a gente precisa de energia elétrica descentralizada, perto da onde a gente precisa de energia elétrica na base, não está sendo aproveitado. Então, assim, vamos ao, acho que, como eu falei, o gás é uma riqueza brasileira, o pré-sal. Mas, assim, a riqueza que a gente está desperdiçando da bioenergia, do biogás, é uma coisa enorme, né? Então, é isso que nós temos, de alguma maneira ou outra, evitar. Então, e com o biogás, o que nós estamos trazendo, né? A cadeia está se desenvolvendo, já é uma realidade no Brasil. Você já tem mais de 400 milhões de reais investidos em biogás só na cadeia sucroenergética. Você tem 3 projetos operando ou em fase de operação. Você tem um projeto no Paraná, você tem um projeto da Raízen, você tem um projeto da Cocal. 3 projetos, um é de energia elétrica somente, o outro é energia elétrica e gás, o outro é energia elétrica Mercado Livre, o outro tem GD. Então, tem uma flexibilidade muito grande, você pode operar em todos esses mercados. Então, substituição de diesel, injeção no gasoduto, vender imposto, gerar energia elétrica no leilão, gerar energia elétrica em GD, gerar energia elétrica no Mercado Livre. Tudo isso é factível para o biogás, e eu acho que essa opcionalidade é uma coisa extremamente importante e que traz flexibilidade, que traz um monte de outras soluções. Você pode até pensar em planta híbrida, solar biogás, né, onde você armazena o biogás. Acho que o biogás, e aí é uma outra questão, ele resolve, você consegue estocar biomassa para passar o ano inteiro. Assim, a gente, de fato, com o biogás, consegue anualizar a produção, né, e transformar esse biogás também armazenável por 24 horas. Né? Eu brinco que o santo grau de uma bateria é uma armazenagem de 4 horas. Né? Esse é o santo a $100 o megawatt-hora. Né? Nós conseguimos armazenar biogás por 24 horas de maneira extremamente barata. Né? Lógico, vai ficar um balão, às vezes, meio grande, mas você consegue armazenar extremamente barato 24 horas de biogás. Então, a gente tem uma bateria de 24 horas, com certeza mais barata que os $100 por megawatt-hora. Por que a gente, às vezes, está falando em leilão de contratação de armazenagem e assim por diante, e não estamos falando de soluções, assim, de fato, né? Do mesmo jeito que a bioeletricidade, a partir de cogeração de bagaço, e mesmo a eólica, lá fora não tem a mesma competitividade que tem no Brasil, o biogás é a mesma coisa. A gente não pode ir lá na Europa ou lá nos Estados Unidos e copiar o modelo que eles têm de biogás para o Brasil. Pelo contrário, aqui a gente tem um modelo que é muito mais próximo àquilo que acontece no gás natural. Né? Então, depois que o biogás virou metano, as características operacionais dele são praticamente idênticas àquilo que opera com uma térmica a gás. Né? E associado à cana-de-açúcar, um negócio com escala
talvez não idêntica do gás natural, mas jogando o mesmo ballpark. A planta da Raízen assim, é uma das maiores plantas de produção de biogás no mundo, tem 21 megawatts a partir de biogás. É muita energia. São 130 mil litros de diesel por dia que ela poderia estar substituindo. É muita coisa. Mas isso é uma parte dos resíduos que tem aquela usina. Então, você pode sonhar com plantas de 50, 100 megawatt-hora de biogás integrado de alguma maneira na cana-de-açúcar. Então, a escala é muito importante nisso. E aí, eu acho que, assim, a Bárbara falou não em leilão dedicado, mas assim, é sempre bom lembrar que todas as fontes renováveis tiveram seus leilões dedicados. Assim, para criar uma escala nacional, e ainda mais com esse desafio que nós temos, todas tiveram leilão dedicado. Eu acho que não é um palavrão falar isso. Também acho que... E segundo, é o biogás poder participar com condições de igualdade no leilão de gás natural, comparando com o gás natural. E o que eu digo condições de igualdade? A premissa é que o consumidor brasileiro quer estar exposto a variações de dólar e cesta de óleos para o preço do combustível. Né? Se eu pegar e ganhar o leilão num dia que o dólar, por algum motivo, chegou em R$2 e o barril de petróleo está em 20, o cara do gás natural, eu tenho que competir com esse preço. Aí o nosso preço, que é corrigido em reais, em PCA, ao longo dos próximos 15 anos, tem que competir naquela data. Então, digamos que essa energia seja R$200. Né? No outro dia, o barril foi a $70 e o dólar a 5. E esse preço do gás natural vai ser corrigido por essa variação. E nós aqui, na data zero, não tivemos remuneração adicional nenhuma. Tivemos que ganhar preço por preço na data zero. Assim, é uma coisa assim... Eu entendo quando tem essas críticas, a gente quer que reconheça as externalidades, os atributos. Mas, gente, é uma conta financeira básica. Precificação de hedge ou precificação de dólar no longo prazo é uma coisa super simples de fazer. Assim, a administração, aprende. Eu sou administrador de empresa, não aprendi muita coisa, mas, assim, então, assim, não é uma coisa muito complicada. Então, assim, tem um monte de outros atributos que tem que ser valorizados, mas, com certeza, o diferencial de você conseguir ofertar uma energia com as mesmas características do gás natural, corrigidos a IPCA com previsibilidade de preço, tem que ser, de alguma forma, remunerado. E reconhecido esse diferencial para, na data zero, você não ter que competir. Né? O preço hoje do combustível renovável, não estou nem falando de colocar o renovável na conta, assim, o preço hoje do metano, que é idêntico ao metano fóssil, corrigido a cesta de óleo mais dólar e um corrigido a IPCA, tem que ser diferente. Você dá uma garantia para o sistema enorme. Desculpa se eu estou me alongando nesse ponto, Zilmar, mas esse é um ponto para mim extremamente importante, que a gente tem que reconhecer. É o mesmo combustível. Aí multa a vida do Qatar, você tá, assim, ninguém vai me dizer que produzir o gás no interior de São Paulo, da onde o Newton sempre gosta de mencionar, da onde que você é mesmo, Newton? Desculpa, eu esqueci aqui agora. Tupi Paulista. Tupi Paulista, pertinho de Panorama. O biogás vai ter mais risco do que trazer o gás GNL importado do Qatar. Não existe isso, né? Não entra no sistema de 20 anos. Assim, é uma coisa que... ou que um projeto de... Aí, Miguel, eu vou ser mais claro. Como é que pode um projeto de purificação de gás natural ter direito ao rate e o de biogás não ter? Uma isenção de investimento de PIS/COFINS é uma coisa assim que não faz sentido algum. Assim, da onde que... E o mais engraçado é que a gente tem que brigar por isso. Né? Assim, como é que... Assim, é a mesma molécula, vai fazer a mesma coisa, separar... que o gás natural também, quando ele também vem com CO2, vem com impurezas. Se for fóssil, tem direito ao rate. Se for biogás, não tem. É uma coisa assim... É uma coisa que não dá para entender, né? É até piada. E aí, então, resumindo isso, eu acho que temos que reconhecer, então, talvez um leilão dedicado a um negócio legal,
nos leilões normais, seja para contratar gás natural, seja para contratar energia elétrica, seja para as distribuidoras de gás contratar, reconhecer que não é a mesma coisa, gente. A correção por IPCA e cesta de óleos é completamente diferente. E aí todos os atributos que a Bárbara mencionou, ela é professora nisso, também tem que ser reconhecidos, não tem a menor dúvida. Sinal locacional, despachabilidade, né, tudo aquilo que agrega de valor. E com isso criar eu estou repetindo isso já, falei isso em outro seminário, mas a energia 3D, descentralizada, a energia 3D, você não está ouvindo, Milton? Desculpa, está ruim. De novo, repete. 3D. Descentralizada, descarbonizada e desdolarizada. Obrigado, pessoal. Gilmar, você está no mudo. Pronto. Parabéns, Alessandro. Muito obrigado pela apresentação. A gente está vendo que a Secretaria de Energias Renováveis do Miguel Ivan já tem muito trabalho pela frente. Muito bom. Pode falar que é do Miguel Ivan, que eu já estou ferrado aqui sem falar isso. Não, mas vai ser muito bem-vinda. Parabéns aí, Alessandro, pela apresentação. E eu chamo o Newton Duarte, que é o presidente executivo da COGEN, Associação da Indústria de Cogeração de Energia. Newton, bem-vindo aí. Gilmar, muito obrigado. É um enorme prazer, é uma honra para nós da COGEN e minha pessoalmente poder estar com vocês e participar de um evento dessa magnitude. Agradecer a você, especialmente, também ao Evandro, que é um grande conhecedor dos temas aqui abordados, grande defensor do RenovaBio, junto ao Parlamento Brasileiro, fez um trabalho brilhante e, por nossa sorte, ele aceitou de vir dar a sua contribuição à Única, em conjunto com Miguel Ivan, que também, como muito bem dito pelo Evandro, fez um trabalho brilhante, vem fazendo um trabalho brilhante, e hoje nós descobrimos que a Secretaria de Energias Renováveis deveria estar exatamente fundida com a do Miguel Ivan. Então, esse é um tema que nós vamos sugerir. Evandro, me ajude, Reginaldo também, o mesmo com a Alessandro e a Bárbara, vamos sugerir ao Bento Albuquerque que assim o proceda. Isso é extremamente rico. E talvez, fruto das conversas aqui de hoje, o Miguel Ivan, juntamente com o Evandro, e todos nós estejamos mesmo imbuídos a promover esse tipo de discussão. Por que não? É a sociedade entendendo como o governo deva trabalhar. Não tem nada de errado, pelo contrário, é uma alegria. Eu queria parabenizar ao Miguel Ivan pelas suas palavras, pela sua visão, parabenizar o Evandro pela sua abertura brilhante, parabenizar o Rafael Gomide, que representa a indústria de Sertãozinho, tão importante para a nossa indústria, né? E esperemos que ela possa agora se revitalizar com essa retomada dos trabalhos pós-pandemia. Parabenizar o Alessandro, que tem uma visão e está dando uma contribuição maravilhosa ao nosso biogás, tão importante para essa indústria e para outras indústrias dos outros resíduos sólidos urbanos e assim por diante. Um homem que não só entende, dedicou sua vida a tal e agora está dedicando seu tempo a absolutamente priorizar e tornar isso uma realidade no setor energético brasileiro. A Bárbara Rubim, que fez uma brilhante apresentação, não só hoje, como em outras oportunidades. Eu a conheci no mundo da B-Solar e ela tem uma visão extremamente eclética. Parabéns, Bárbara. Né? E o Reginaldo, que vai nos brindar certamente com palavras maravilhosas aí sobre o setor de contratação livre e o mercado livre de energia, tão importante para todos nós. Né? Gilmar, eu queria abordar 4 pontos para essa retomada da bioeletricidade e do biogás. Né? Primeiramente, lembrar o que a Bárbara já mencionou, são as chamadas públicas. Existe um Decreto-Lei 2004-5368 que possibilita as distribuidoras fazer chamadas públicas atendendo suas necessidades dedicadas
na sua área de atuação, sem que ela seja obrigada a comprar X megawatts, mas que esse megawatt venha de outras regiões brasileiras fazendo uso do sistema de transmissão. Isso não faz uso dos atributos das fontes ali regionais e que possam atender às suas necessidades. E o mundo do biogás e o mundo da bioeletricidade pode muito bem atender a isso. Então, é fazer uso, nós fizemos estudos imensos já desde 2013, essa lei é de 2004, foi utilizada por 3 oportunidades, por 3 distribuidoras somente, 98 megawatts, e temos aí um potencial de 4.000 megawatts, ou 10% daqueles 40.000 megawatts atendidos pelas distribuidoras hoje. É óbvio que cada vez mais teremos menor número de leilões no mercado regulado, dada a migração inexorável e adequada e correta que o setor elétrico vai vivenciar a partir de agora, mas o fato é que, quando precisarmos, as distribuidoras deveriam, primeiro, de forma absolutamente preponderante, atender suas necessidades regionais e o restante comprar do setor interligado nacional. Qualquer que seja a fonte, uma eólica no Nordeste, uma solar na Bahia, uma outra fonte, uma PCH no Rio Grande do Sul e assim por diante, qualquer que seja a fonte. O segundo aspecto que nós gostaríamos de mencionar é a comercialização da geração excedente. Nós temos no mundo da bioeletricidade sempre oportunidades para desenvolver eficiência energética ou adicionar combustível. E essa energia sempre ela extravasa aquilo que temos garantido como uma garantia física pré-definida em anos anteriores, com as medições, etc., com o Ministério de Minas e Energia. Essa geração excedente, que nós temos hoje a faculdade de liquidar a PLD, nem sempre é vantajoso, né? Como vocês sabem, nós temos ainda um problema sério do GSF, há 5 anos não recebemos adequadamente, quando não recebemos zero, e nos impedem de vender esse excedente, além da garantia física, no mercado livre, o que é um absurdo. O mercado livre esse que já colabora com 70% de que toda a bioeletricidade vende para o mercado. Então, a venda de excedentes com eficiência energética e com adição de combustível, ela é fundamental. Terceiro tema é a biometanização, né, que é mais ou menos rezar Salve Rainha, o Pai Nosso e a Ave Maria, para gente muito capaz aqui, a exemplo do Alessandro, que conhece o tema em detalhes. E a biometanização ela é extremamente importante para os resíduos sucroenergéticos, né? E junto com a vinhaça. Então, é fundamental. Eu acho que esse é o quarto ponto, é a quarta inequação que o setor sucroenergético detém, que é levarmos a vinhaça para o campo como biofertilizante com o CH4 lá dentro. Isso é um absurdo, é deixar de fazer uso de um combustível espetacular que vai nos criar enormes possibilidades, né? E como já foi dito aqui, nós temos 4 usos diretos. Substituir o diesel, que nos interessa, 4 litros por tonelada, isso equivale a 7,5, 8 bilhões de reais que as usinas investem todos os anos no distribuidor de diesel e no posto de gasolina para comprar esse diesel. Esse é um dinheiro que, em boa parte, pode ser direcionado para outros investimentos, por exemplo, para o desenvolvimento de plantas de biogás, né? Segundo aspecto é gerar energia elétrica, exemplo que a Bárbara está desenvolvendo com a Raizen, que é um exemplo maravilhoso, que o Alessandro desenvolveu na Copcana lá em Paraíso, outro exemplo maravilhoso, né? E nós temos aí centenas de exemplos que vivenciaremos, se Deus quiser, nos próximos anos. Centenas, né? Terceiro uso é nós podemos melhorar o ciclo Rankine, melhorar a nossa cogeração com o ciclo Rankine, melhorando a combustão com os gases quentes dessa cogeração, com biogás, e melhorando, então, a combustão do bagaço e de outros detritos, de outras biomassas, tal forma que o ciclo Rankine possa ser ainda mais majorado, melhorado. E o quarto item é a limpeza, como estamos vendo agora no projeto da Cocal, a limpeza desse biogás e injetarmos o biometano nos gasodutos, de tal forma que eu possa usar esse biometano no âmbito industrial, comercial e residencial, como deverá ocorrer em Presidente Prudente, que é o nosso primeiro bom exemplo
a exemplo de outras que estão iniciando agora, como em Franca e assim por diante. Então, nós temos aí uma perspectiva fabulosa. E o último item que eu gostaria de dizer é a inserção da biomassa nos leilões de gás e carvão, que vão substituir as térmicas a diesel e óleo combustível e gás natural, que vão perder os seus contratos a partir de 24, 25, 26. É um absurdo que não tenhamos a bioeletricidade participando dessa coisa. Nós somos sazonais, mas somos inflexíveis, podemos ser flexíveis, podemos despachar e podemos, então, dar uma contribuição enorme. Dessa forma, eu vejo que seria uma maneira extremamente rica da gente dar uma contribuição para esse pós-pandemia tão importante. Como foi dito aqui pelo Alessandro, temos uma indústria nacional totalmente implantada no país, de fio a pavio, né? Em todos os aspectos, se lembrar de uma cogeração ou de um desenvolvimento de biogás, você tem aí a opção de fabricantes brasileiros, aliás, muitos deles em Sertãozinho, com quem estamos falando agora, através do Rafael Gomide. Então, é fabuloso. E esqueci de parabenizar o Paulo Montaboni, que, em conjunto com a Única, vem há tantos anos promovendo esse encontro tão importante para essa indústria. Então, parabéns a vocês. Essas seriam minhas considerações. Obrigado, Zumar. Obrigado, Nilton. Parabéns pela apresentação. O Nilton acabou de fazer a pauta aí da Secretaria de Energias Renováveis, né? Já organizou a pauta. Parabéns, Nilton. Obrigado aí pela sua excelente apresentação. E chamo o Reginaldo Medeiros, que é o presidente executivo da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Abracel. Reginaldo, bem-vindo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer aqui o convite. É sempre uma honra participar da FenaSul com a Agrocana. Agradecer aos meus colegas de mesa, em especial o Zilmar, que sempre nos convida. Espero que eu consiga tocar aqui nos pontos que são fundamentais e que você continue me convidando, porque é sempre um prazer estar em Sertãozinho. Hoje, por essas circunstâncias especiais aqui da pandemia, estamos todos de uma forma virtual, mas é um prazer estar com vocês aqui nesse painel. O tema realmente é um tema desafiador. Primeiro ponto que eu gostaria de dizer a todos, a Abracel é a Associação Brasileira de Comercialização de Energia, não apenas da energia elétrica. Queremos um mercado livre no etanol, queremos um mercado livre no gás, e o mercado livre que nós temos hoje no Brasil, efetivamente, é o mercado de eletricidade, e é nesse mercado que eu vou concentrar as minhas considerações. Primeiro, quando se trata de mercado, se trata da dinâmica de oferta e demanda e de preço. Sempre essa é a lógica de mercado. Eu entendo a questão das externalidades das diversas fontes, isso é importante que seja contemplada, mas a inserção de qualquer fonte de energia no mercado se dá por razões fundamentalmente econômicas. Então, aquela fonte mais meritória do ponto de vista do consumidor é a fonte que tem o menor custo e, preferencialmente, o menor preço, que não haja impostos ou taxas excessivas que desequilibre a competição entre as fontes. É isso que nós defendemos. Eu vejo hoje uma grande oportunidade para os empreendedores no Mercado Livre. A dinâmica dos leilões passou. Hoje, fundamentalmente, os projetos novos que estão acontecendo de energia no país são para o Mercado Livre. Hoje, o Mercado Livre responde por 40% de tudo que está em construção no país, no plano decenal, e é muito importante que se diga que, com a abertura do mercado, essa nova dinâmica de financiamento de projetos ela virá via Mercado Livre. Qual é o problema que nós temos? Eu abordava aqui no início. Hoje, apenas os consumidores acima de 500 kW podem ir para o Mercado Livre. E como esse mercado é um mercado muito benéfico do ponto de vista de preço, quase todos os consumidores que estão autorizados legalmente para ir para o Mercado Livre já foram. Está tendo uma migração muito grande, mas em número de consumidores. O volume de energia é muito pequeno.
Então, esse é o primeiro desafio. Nós temos uma situação hoje para aquele consumidor que deseja ir para o Mercado Livre, que ele compara um preço do mercado regulado de R$ 278 por megawatt-hora por um preço do Mercado Livre de R$ 183 para as fontes incentivadas de longo prazo, o que é altamente benéfico para o consumidor se dirigir para o Mercado Livre. Portanto, o que eu estou tentando expor é que nós temos hoje uma dinâmica que o que temos de expansão, fundamentalmente, novos projetos são para o Mercado Livre, mas isso é limitado tendo em vista que a autorização legal para que os consumidores se dirijam ao Mercado Livre praticamente se encerrou. E aí nós vamos no segundo ponto, que eu acho que é o ponto fundamental, que é a questão da reforma do setor. Todos sabem que tem dois projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, o PLS 232 lá no Senado Federal e o PL 1917 na Câmara dos Deputados. Há também um esforço muito grande do governo de regulamentar tudo isso por meio do Comitê de Modernização do Ministério de Minas e Energia, que se inspirou no que foi colocado na Consulta Pública 33, de 4 anos atrás, e que aborda a reforma do setor, fundamentalmente, em meia dúzia de temas principais. O primeiro é um cronograma de mercado, que, do nosso ponto de vista, ele pode ser antecipado em função da sobra de energia que nós temos no país. Hoje, nós temos cerca de 9,1 gigawatts médio de sobra estrutural. Talvez seja a maior sobra estrutural da história do Brasil. Essa sobra só foi maior com a entrada de Itaipu em 1984, e naquela ocasião nós vivíamos uma brutal recessão. Então, essa sobra é muito significativa, sinalizando com preço baixo. É importante que se aumente o consumo e que o consumidor tenha acesso a essa energia que está sobrando no país a preço baixo. Então, esse cronograma de abertura é fundamental que ele seja antecipado. O segundo é a questão do mecanismo de adequação de suprimento, que, na verdade, é a famosa separação de lastro e energia, que, na contratação de lastro, vai se valorar os atributos das fontes. Isso é o segundo ponto principal. E o terceiro é a questão da formação de preço. Nós temos a entrada de preços horários a partir do ano que vem, e com preços horários a dinâmica do mercado vai mudar bastante, e isso também mexerá na competitividade entre as fontes. Um ponto que o governo tem ressaltado muito é a questão da revisão de encargos e subsídios. E aqui não se trata apenas da revisão de encargos e subsídios, mas principalmente se valorar por outros mecanismos os atributos das fontes, das diferentes fontes, em função das externalidades que elas têm para o sistema e principalmente das suas características positivas. E aí eu tenho que concordar integralmente para a Bárbara que a precificação é fundamental. A geração distribuída tem vantagens enormes no sistema de energia elétrica, e isso tem que ser corretamente valorizado para que haja uma competição equânime também para esse tipo de geração. Um ponto que nós defendemos na Abracel já há alguns anos, e o Newton abordou, é a venda de excedente de geração distribuída. Eu acho isso fundamental para o desenvolvimento do mercado. Então, nós temos que, no âmbito da reforma do setor, que não discute esse tema, também abordar essa questão, que eu acho que é uma questão relevante. Então, de uma forma geral, a situação do sistema de energia hoje no Brasil passa por essa reforma, e esses são os pontos principais da reforma, porque o que se espera com tudo isso, uma melhor alocação de custos e riscos entre os agentes e, principalmente, que o consumidor passe a ter uma voz mais ativa no sistema elétrico. Hoje, o consumidor ele é muito pouco levado em consideração, porque a cadeia do setor de energia elétrica ela tem
mais de 30 associações, cada uma dessas associações tem um ponto específico, e o somatório das intenções das 30 associações tem elevado o custo da energia no Brasil. Então, nós defendemos fundamentalmente que se reconheça os atributos de todas as fontes, haja uma precificação correta e que o consumidor tenha um papel ativo nessa decisão. Por isso é que a gente defende com bastante veemência a chamada portabilidade da conta de luz, que é o direito do consumidor escolher o seu fornecedor e não os eletrocratas. Então, é fundamental que nessa dinâmica nova, em que o consumidor passa a ter um papel ativo, nós tenhamos uma mudança de postura do próprio setor de energia elétrica. Como eu disse, nós da Abracel somos focados na comercialização de energia, temos apoiado bastante a abertura do mercado de gás, também temos feito interações com o Ministério de Minas e Energia para o mercado de etanol, que temos total interesse nesse mercado. Geração distribuída, total apoio. Muitas das comercializadoras que apenas faziam o trade de energia, hoje se dedicam à geração distribuída. Com tudo isso, eu queria dizer para vocês o seguinte: a reforma do setor é muito importante. Isso tem sido estudado ao longo dos últimos 4 anos. É muito importante que todo mundo que tem uma força política, como vocês aí do agronegócio, que se empenhe no Congresso Nacional para que a gente faça essa reforma. Nós estamos agora, o 232 no Senado, para ir para o plenário. É muito importante que isso seja aprovado, que a gente consiga aprovar esse projeto esse ano, tanto no Senado quanto na Câmara, para que a regulamentação venha mais rapidamente possível. Isso vai permitir um desenvolvimento do mercado com oportunidade para os investidores, num novo contexto em que eu acredito seja muito mais competitivo e muito melhor para o consumidor final. Então, essas seriam as minhas considerações finais, sem antes concordar integralmente com o Nilton que o destravamento do GSF, depois de aguardarmos 5 anos, é fundamental para a bioeletricidade, porque nós estamos engajados nessa luta há algum tempo e o exemplo que a gente sempre costuma dar é exatamente a ineficiência que isso trouxe para a bioeletricidade. Então, como consideração inicial, são essas, e agradecer também aqui a todos os 160 participantes que estão nos ouvindo. Então, muito obrigado e seguimos aqui para o debate. Parabéns, Reginaldo. Muito obrigado pela apresentação. Lembrando que, como você bem sabe, está no nosso DNA do setor sucroenergético a venda ao mercado livre. Só para ter uma ideia também, de janeiro a junho, de tudo que nós geramos para a rede, 65% foram para o mercado livre neste ano. Então, você verifica a importância que tem aí esse mercado para a gente. Ele avançando, certamente a bioeletricidade também avança. Ainda dependemos não só a biomassa, mas eólica, fotovoltaica, também de frequentar os leilões por conta aí dos contratos de longo prazo, mas com certeza o mercado livre também vai ser uma grande janela, como já é para a biomassa, para as outras fontes também. Porque, só para lembrá-lo, já faz mais do que 20 anos que a gente faz projetos 100% puro sangue nascidos aí do mercado livre. Então, muito obrigado aí pela apresentação, Reginaldo. Eu queria lembrar que já está aparecendo na tela de vocês, dos participantes, uma pesquisa. Então, se vocês puderem preenchê-la, a organização agradece. Muito obrigado. Bem, agora podemos iniciar os debates. Temos várias perguntas, mas apenas pouco mais do que 10 minutos. Eu vou selecionar algumas aqui para tentar direcionar e, eventualmente, alguém comentar. Por exemplo, hoje saiu uma notícia, que eu estou vendo aqui, uma pergunta encaminhada pelo WhatsApp. O Ministério prepara leilão de geração para resíduos sólidos urbanos, diz Reivi Barros. Saiu na Megawatt Energia
uma agência aí ligada à Comerc. E aqui a ideia é que tenhamos aí um leilão dedicado em 2021 para resíduos sólidos urbanos. Eu queria fazer essa pergunta para o Alessandro, talvez o Miguel possa comentar. O que você acha aí dessa notícia divulgada hoje, fresquinha? Alessandro. Primeiro que mostra que tem espaço para leilão dedicado, né? Acho que é a principal, que de fato não é palavrão, né? Dá para fazer política pública estruturada. E o importante, assim, eu acho que de fato a gente tem que ter a pluralidade das ofertas, né? Tem que tomar cuidado, lógico, para o setor elétrico que também não está subsidiando o tratamento de resíduo, né? Que eu acho que isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, não é esse o objetivo. E segundo também não selecionar tecnologia, né? Da mesma forma que foi feito no RenovaBio, que se deixou aberto o caminho da descarbonização, né? Os diferentes combustíveis competindo entre si para torná-lo todos aqueles juntos mais eficientes. Eu acho que é a mesma coisa você tem que tornar aberto, você não escolher só uma tecnologia, só gaseificação, né? Biogestão é extremamente, pode também tratar resíduo sólido urbano orgânico, né? Inclusive, a gente entende que a matéria orgânica não deveria ser queimada, né? Que isso seria uma coisa importante, né? A gente gastou tanto fertilizante, tanta energia do nosso para produzir matéria orgânica para depois queimar isso, e é isso que falta nos nossos solos. Então, é uma coisa que também tem que ser um pouco avaliada, né? A gente acha que queimar matéria orgânica, além de não fazer um sentido energético, não faz nenhum sentido econômico para a sociedade brasileira. Então, assim, não fechar na tecnologia, né, e na rota da geração dessa energia, desse aproveitamento desse resíduo, incentivar aquelas que são energeticamente mais eficientes, né? A matéria orgânica é 80% água. Algo que é 80% água, não faz muito sentido você queimar, porque provavelmente vai gastar mais energia para secar a água do que... E a biogestão não tem isso daí. E segundo, acho que é um bom sinal no sentido que tem espaço para fazer política estruturada de longo prazo, né? Eu não tenho a menor dúvida que o biogás, montando a primeira cadeia no Brasil e dando acesso à diversidade, pode replicar com muito sucesso aquilo que foi feito na bioeletricidade. A escala nossa é enorme, né? Eu acho que, talvez, se focar só no RSU, a replicabilidade talvez não seja tão grande, né? Porque você tem algumas cidades que têm projetos que são viáveis, com escala maior, enquanto o biogás pode se replicar inúmeras vezes no Brasil. Então... Ivan, quer comentar? Eu acho que o Zilmar, o exemplo foi perfeito, que é o seguinte: eu sou do Ministério de Minas e Energia. Não chegou nada disso para mim. Porque eu trato com petróleo, gás, ou combustíveis líquidos, ou biogás, que a gente está tentando adotar, mas que estava órfão até antes de eu vir aqui. Isso é um exemplo, mas funciona para eólica, para solar, para biocombustível, para toda a cadeia de bioenergia. Isso não tem conversa. Isso é uma decisão estratégica fora de considerar a matriz. Mas isso não é um problema só da bioenergia. Por isso que eu acho que a gente precisaria do reconhecimento de energias renováveis. E por que é isso aí, Nilton? O que você falou que antecede é o seguinte: hoje nós temos um problema mundial que são as emissões de CO2. Isso vai virar um grande mercado para o futuro. E aí o tratamento de resíduos sólidos se encaixa nesse problema ambiental. Em vez da gente dar uma resposta para esse problema ambiental, que é o tratamento do megajoule pela atribuição de captura de carbono ou pelo atributo ambiental, a gente está tratando os problemas separados. Eu acho que ainda falta essa junção da estratégia de reconhecer esse papel da externalidade na valorização. E aí o Reginaldo está falando uma coisa totalmente verdade. Se vocês não entenderam a parte lá, porque ficou complexo, é o seguinte: a ausência de um mercado livre impossibilita que a gente cresça. Então, a gente deveria ampliar o mercado livre, que é o mercado que consegue entregar menor preço para o consumidor, e a gente fica com pequenas políticas.
Aí, Alessandro, o que eu acho? Cara, sem leilão dedicado, o mercado livre ganha quem vender no menor preço. E aí reduzir cada vez mais o papel do mercado regulado. Mesmo que a gente tenha que abrir o leilão dedicado, mesmo que a gente tenha que abrir mão do leilão dedicado, eu confio claramente que o setor de biomassa, solar e eólica consegue competir em preço e aí nas atribuições de fluxo melhor do que os outros. O que a gente não pode criar são barreiras para impedir a competição. Vamos ficar livre da competição e valorizar aquilo que é mais eficiente com as atribuições que o mercado está demandando. Eu estou de acordo, Miguel. Você tem que também fazer também acho que, assim, para isso nós temos que reconhecer todos os atributos e, de fato, ser uma discussão todo mundo nivelado. Voltar na minha questão do dólar, que eu também, no cesto de olhos, que eu não concordo de maneira alguma, não tem por que a sociedade brasileira estar exposta a isso. Isso vale muito dinheiro. Não, eu também concordo. É um absurdo. E a única coisinha que, assim, que eu queria dar um argumento, assim, que o biogás, nós temos uma escala muito pequena ainda. Então, assim, como é que você faz para só tirar isso daí? Pode ser via investimento, financiamento. A gente precisa de um pouquinho de incentivo para também não ficar só os grandes, entendeu? Investindo nisso. Raiz em todos os seus méritos, mas se não tivesse um balanço que nem o dela, não teria tomado o risco que tomou em 2016. É uma coisa para a gente, foi uma coisa para a gente grande. E tem um enorme orgulho do projeto, é só méritos. Mas, de fato, é uma coisa que a gente poderia replicar de uma maneira mais democrática se tivesse um incentivo adicional para essa primeira base instalada, um gatilho. Acho que aquilo que eu gosto muito, que talvez teria também sido talvez até uma solução na GED lá atrás, se tivesse já um gatilho pré-definido. Se vai ter um incentivo, combinar o volume, o tamanho e a duração. Entendeu? É só isso e para pôr todo mundo na mesma escala. E acho que, assim, Alessandro, só para complementar, e concordo 100% com o que você está dizendo, isso que você colocou não é nada diferente do que a gente vê acontecendo, né? Não só em outros mercados, mas também em outros países. É completamente natural que o desenvolvimento a inserção de fontes ou a inserção de novas tecnologias venha acompanhada de incentivos, mas que, como você bem colocou, né, o jogo seja bem combinado desde o começo. Então, que tenha previsibilidade de quando começa e quando termina. E aí, Reginaldo, só queria talvez jogar uma pimentinha assim na discussão, na sua fala, apesar de concordar com grande parte dela. Acho que você disse que no final das contas, né, em que pese atributos, é uma decisão de mercado e uma decisão de custo. E as fontes têm que fazer sentido economicamente. E eu vejo que esse discurso ele é muito utilizado para as renováveis, mas a gente esquece de todas as fósseis quando a gente faz esse discurso, né? E dá conta de, por exemplo, 28 bilhões que as fontes recebem. Então, assim, eu concordo com o seu racional, mas eu quero dizer que, em geral, por exemplo, quando a gente fala de desenvolvimento de política pública, a gente vê muito esse discurso de racional econômico para as renováveis, mas se esquece que a gente tem todo um percentual da nossa matriz energética que não segue um racional econômico, digamos assim, e que continua se desenvolvendo sem que a gente queira rever as políticas de subsídios para esse lado. Então, deixa eu só responder você. Há 20 anos atrás, eu escrevi um artigo no Globo contra a conclusão de Angra 2. Eu dizia, tem um restozinho lá, devia colocar uma plaquinha na porta dessa usina, monumento à incompetência nacional, para que as gerações futuras nunca mais cometam o mesmo erro. Eu combati o fim da obra de Angra 2, hoje eu combato o fim da obra de Angra 3, porque é um custo que vamos contratar para fazer Angra 3, concluir Angra 3, que dá para dinamizar o mercado, resolver todo o problema do biogás e trazer a biogás e trazer uma externalidade extremamente positiva para todas as cidades brasileiras. É só onde você investe o dinheiro da política pública. O que acontece? Por isso é que eu me bato contra os 30 lobbies do setor de energia elétrica. Quando você cria um subsídio, você imediatamente cria um grupo de pressão para perpetuá-lo e ampliá-lo.
O que não pode é criar subsídio. Você tem que, assim, o gás metano, ele se justifica perfeitamente, fundamentalmente pelas externalidades positivas que ele traz para as cidades. Não tem como não considerar isso. Agora, você desculpa que é a opinião sincera. Não dá para viabilizar totalmente no consumidor de energia elétrica. E isso tem que ter outras fontes. Então, é esse ponto que eu acho que é fundamental a gente ter em mente. Isso vai gerar um mercado para todo mundo, eu defendo isso, se o mercado for livre. As fontes renováveis vão se desenvolver muito rapidamente, com competição, todas, inclusive, se for bem conduzida uma política, o próprio biogás vai ser desenvolvido de uma forma correta. Agora, via... assim, todo mundo, desculpa a sinceridade, todo mundo no setor de energia elétrica quer um leilão para chamar de seu. Não pode ser assim, gente. Só para... Reginaldo, desculpa te interromper. A gente não é nossa pauta, tá? Só estou aproveitando para falar não, também. Eu sei. Quando a nossa pauta nunca foi essa, viu? Nunca foi essa. Eu sei. Inclusive... A Bárbara ganhou leilão não dedicado, né? A Raiz ganhou leilão não dedicado. Então, o primeiro projeto, a maior planta de produção de biogás do mundo, foi o leilão não dedicado. Tinha outras questões, eu acho. Senhor, desculpa, só para não atrasar, vou falar uma última frase aqui. Mais mercado, vocês vão ser muito mais felizes. Acredite em mim. Se não acreditar em mim, acredite no que aconteceu na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Eles abriram o mercado e o que prevaleceu foi sempre o melhor empreendedor, o melhor projeto, a direção da tecnologia. Hoje a Alemanha é uma potência, não por outro motivo, porque concentrou todas as suas forças no mercado. Deixa eu também só terminar. Eu sei que eu não quero dominar tudo, mas eu queria falar duas coisas que é importante ainda nesse aspecto. Se nós tivéssemos um negócio 100% plug and play do mercado europeu, do mercado chinês para o Brasil, era muito mais fácil fazer. A escala que nós estamos falando de fazer biogás aqui é um negócio meio único. Então, assim, isso por isso que eu acho que tem mais um assunto que vale o leilão dedicado. Mas, assim, de novo, não é a nossa pauta falar só de leilão dedicado. Acho que a gente tem espaço, principalmente preço horário. Hoje, preço horário é muito melhor para nós do que pauta só de biogás. Acho que o preço horário, de fato, no custo marginal de operação, muda o nosso mercado. A gente modula a nossa planta exatamente como uma planta de gás natural. Então, hoje tem uns motores a biogás lá que em 1 minuto ele está em full power, né? Exatamente o mesmo motor que estabiliza o sistema a gás natural do Texas, quando lá dá aquelas ventanias gigantescas lá e sai de uma hora para outra, é o motor que roda biogás também, né? Então, eu concordo com você por 100%, mas aí a gente tem que pensar nessa parte racional do resto do mercado também. Aí, Zilmar, só para falar que é a parte do governo, eu entendi totalmente o que a Bárbara está falando. É que ela não está fazendo apimento contra o mercado, ela falou assim, ela está falando assim, o mercado é livre, concordamos com todo mundo, o Alessandro também, mas é livre para todo mundo. Não pode ser livre só para os renováveis e para o fóssil o cara receber 25 bilhões de reais para importar diesel para pôr em térmica. É livre para todo mundo. Essa é a minha defesa pessoal. Exatamente, e Miguel. ainda pago pelo consumidor. O risco pago pelo consumidor. Não, e é o consumidor que está pagando. A falta do mercado livre, quem está pagando é o consumidor. Hoje a gente subsidia a importação de gasolina via Repetro. A gente está construindo lei do gás para subsidiar a térmica a gás. Então a gente continua com essas escolhas. Mas aí a Bárbara tem toda razão, porque eu sofro isso demais em bioenergia. Assim, vocês têm que competir, vocês não são competitivos, vocês têm que ir para ser igual. Eu falei, não, eu quero ser igual. Vamos primeiro cortar esse que você tem a diferença e ser igual. Eu acho que é mercado livre para todos, mas, cara, aí a solução não é mesmo o leilão dedicado. Aí a solução, e eu não vou entrar nessa pauta, é mercado livre. Mercado livre para tudo. E o governo media essa estruturação. A gente já passou desse ponto de necessidade de fomento para a oferta de energia. Você tem uma hiperoferta, é o contrário.
Excelente. Muito obrigado aí pelo Por que debate. cada CNPJ nesse país não está no Mercado Livre? Por que não? Todo CNPJ no Brasil deveria poder estar hoje no Mercado Livre. Não deveria ser diferente. Ele compra tantas outras utilidades a seu bel prazer, por que ele não compra energia elétrica? Isso é para deixar o Reginaldo mais feliz. Reginaldo, tá mudo, tá mudo. Eu não quero falar mais nada, não gosto de dominar nada, não. Eu gosto de competição. Tá bom. Pessoal, nós... Isso daqui é um debate raiz, né? Nós aí fechamos já o horário, né? Passamos do horário. Eu queria, então, ir para as considerações finais. Foi um rico debate, né? Efetivamente, acho não, tenho certeza, avançamos aí com relação à pauta, quer seja numa Secretaria de Energias Renováveis ou mesmo para as associações, né? Tivemos aqui um rico debate que vai ajudar a Biogás, a Bracel, Única, Cogem, SEISE a também trabalhar numa pauta conjunta, ter uma sinergia para avançar. Eu queria passar para o Evandro Gussi fazer as suas considerações e aí, seguindo. Evandro, por favor. Primeiro, que oportunidade enorme de aprendizado que foi para mim e tenho certeza para todos os que participaram desse evento. Parabéns, Paulo, parabéns ao SEISE, BR, e parabéns a cada um dos palestrantes aqui. Vocês são brilhantes, mas eu queria dizer que foram brilhantes de maneira ainda particular nas suas exposições hoje. E ouvindo tudo isso, dá um orgulho do Brasil, né? A gente fica olhando assim o que o nosso país tem nas mãos. E aí eu fico imaginando esse país que tem toda a condição de crescer 4%, 5% ao ano, se algumas coisas forem devidamente ajustadas, né? E eu sempre digo o seguinte, quando a gente ouve a opção energética do país X, opção energética do país Y, muitas vezes é, na verdade, falta de opção. Né? Eu não acho que o alemão considera realmente que é a melhor coisa do mundo, como eu sempre ouço do Alessandro, cortar 2 milhões de hectares de milho e colocar num biodigestor. Né? Se o cara quiser fazer isso com a nossa cana, eu vou brigar com ele, soma daqui e tal, te dou no limite, te dou o resíduo. Né? Olha que país que a gente tem na mão. Né? No limite, se você pagar bem, te dou o resíduo. Tá? Até porque eu já uso esse resíduo, já uso de uma forma inteligente. Agora, óbvio, vamos capturar outras possibilidades de agregação de valor que ele possui, no caso, aí o biogás, com as suas múltiplas opções de operacionalização. Então, eu acho que esse num determinado momento em que o Brasil sofre acusações, muitas delas, é um tema que eu conheço com alguma profundidade, muitas delas absolutamente injustas, nós temos aí, na verdade, uma oportunidade de configurar uma agenda positiva entre o setor público e o setor privado. Uma ideia de uma Secretaria de Energias Renováveis, que nenhum de nós aqui sabe quem foi que pensou sobre esse tema, ou praticamente uma combustão limpa e de baixa pegada de carbono espontânea. Tá? Estou protegendo o Miguel aqui nessa história, né? Deu para perceber. Mas ela poderia fazer, sim, muito sentido, não porque nós precisemos de um lugar, de uma tenda no Ministério de Minas e Energia. Primeiro, porque nós estamos confortáveis no Ministério, estamos confortáveis onde estamos, porque a gente é competitivo em sustentabilidade, em preço, em externalidades e assim por diante. Mas, se eu fosse pensar sobre a perspectiva do governo, acho que poucas coisas trariam uma contribuição para a imagem e reputação tão grande do país como isso num momento como esse. Tá? E de verdade, Reginaldo, nós temos um dado no setor, que é o dado do açúcar. Tá?
Quando você olha a participação do Brasil no market share global de açúcar, que é um dos mercados mais competitivos do mundo, com um monte de barreira tarifária, um monte de subsídio nos nossos principais competidores, a gente nota o seguinte: quando o Brasil saiu, quando o mercado de açúcar saiu dos braços do Estado, a gente viveu uma curva assim exponencial em termos de market share, alcançando 50% da participação no mercado global. Então, eu concordo plenamente com você. O livre mercado só fez bem para nós, fez bem no açúcar, faz bem no etanol. Agora, óbvio, o que a gente precisa é de igualdade de condições em relação a outras indústrias que precisaram de determinados modelos de subsídio que no fundo, foram necessários no momento em que foram aplicados, eventualmente, mas hoje, dada a oferta que a gente tem, elas não são mais necessárias. E o mais liberal dos liberais trata muito bem, convive muito bem com a captura das externalidades positivas ou negativas por regulações institucionais interessantes. Eu sei que a gente está falando aqui nós estamos na mesma tela, porque vocês, a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, no fundo, tem a sua força justamente num marco institucional muito bem organizado e que confere segurança a todos os players, que é isso que o mercado deve oferecer. Então, acho que você está correto e entendi que todos estamos na mesma página em relação a isso daí. Quanto melhor, mais livre for o mercado, melhor para nós todos e melhor para esse setor, que é o setor da bioeletricidade associado ao setor sucroenergético, que tem aí eu não diria uma estrada, mas nós temos aí uma viagem espacial, né? Uma viagem espacial a ser realizada, tamanho é o horizonte das nossas perspectivas. Uma honra estar aqui com cada um de vocês, prazer enorme. Paulo, mais uma vez, parabéns pelo formato, pela capacidade de agregar pessoas aqui entre os expositores, mas também de trazer um público que a gente vai olhando assim, muitos nomes conhecidos, um público que é altamente qualificado, uma parte considerável dos participantes que estão aí nos assistindo poderiam tranquilamente estar aqui como palestrantes, dado o nível que a gente tem. Vocês são um caso de sucesso aí. Parabéns, FenaSucro Agrocana, um exemplo de sucesso, um exemplo do Brasil que dá certo. Obrigado, Evandro, pela participação. Miguel Ivan, suas considerações finais. Muito obrigado pela chance, pela oportunidade também de aprender e de trocar ideias. Eu acho que entre o setor de bioenergia tem um consenso. A gente precisa catalisar esse consenso por uma ação mais estratégica, e que tem ações que precisam ser feitas pelo governo, mas tem ações que também precisam ser feitas pela iniciativa privada e até pela pesquisa, né? Acho que é o caminho do que a gente precisa fazer. Mas esse tipo de discussão sempre é boa, porque você constrói onde estão os problemas e faz os acertos de que caminho tomar. Acho que foi muito válido e muito produtivo. Obrigado pela chance. Um abraço para todos. Obrigado, Miguel Ivan. A gente tem bastante pergunta aqui para o Newton também, para a Bárbara. Depois a gente vai encaminhar. Não deu tempo, Milton, de fazer todas as perguntas, nem para a Bárbara. Newton, suas considerações, por favor. Obrigado, Zilmar. Foi muito bem colocado pelo Evandro e pelo Miguel. É uma honra a gente estar podendo participar, aprender e discutir temas tão relevantes para a sociedade brasileira. Todos nós somos privilegiados de poder participar de um mercado tão importante e que agrega tanto valor para a nossa sociedade e, por que não dizer, para o mundo todo, né? Na hora que a gente exporta um açúcar para a mesa de um austríaco, nós estamos exportando alimento para ele, um alimento correto, sadio, bem feito aqui no Brasil. A mesma coisa acontece quando a gente está evitando pegadas de carbono na produção do etanol. Eu vi outro dia um trabalho da Raízen mostrando que o carro etanol brasileiro
ele tem uma pegada de carbono 1/3 da pegada de carbono do carro elétrico europeu, em qualquer dos países. 1/3. Né? Então, aí mostra aonde nós estamos pisando. Então, o etanol é fantástico. E no que diz respeito ao quarto produto desse mundo de açúcar, etanol e bioeletricidade, que é o biogás, eu acho que as perspectivas são maravilhosas. Né? A maneira como nós vamos poder, dos mundos de usinas de açúcar e etanol com biogás, no uso próprio na usina, e levando esse gás para outros rincões brasileiros, protões brasileiros, de uma forma, seja com GNL, seja com GNC, levando esse gás de outras maneiras para a indústria brasileira, fazendo uso aí de um excelente combustível, aí vão abrir outras portas. Né? Então, eu acho que a gente aprendeu muita coisa e eu vi coisas aqui tão importantes. O Alessandro trouxe a questão, não vamos queimar resíduo. Pô. Resíduo custou tão caro para ser formado e a gente cuidou tanto para que ele crescesse, a gente cortasse e utilizasse. Não queimemos, vamos fazer o uso dele, né? Para que ele volte para o campo como um fertilizante. Né? Um exemplo claro disso. E a brilhante visão, que eu concordo plenamente com o Reginaldo, no tocante a gente fomentar o mercado livre. Né? Esse mercado livre que já economizou coisa de 200 bilhões de reais para a nossa indústria nos últimos 17 ou 18 anos, se eu estou enganado, mas é por essa ordem de grandeza, o mesmo vai acontecer no futuro. Então, a gente tem que fomentar isso. Agora, não deixar que existam vantagens absolutamente não condizentes, como aqui levantado e alertado pelo Alessandro e pelos demais. Muito obrigado, foi uma grande alegria poder participar, aprender e agradeço aí aos nossos mais de uma centena de participantes conosco. Então, parabéns à Única, parabéns à Reed, parabéns ao SEISE e muito obrigado pela oportunidade de aqui estar. Obrigado a todos. Obrigado, Newton. Bárbara, suas considerações. Bem, só queria, na verdade, agradecer novamente a oportunidade. Eu acho que o debate foi estimulante, para dizer o mínimo aqui, e sem dúvida alguma, aguardo ansiosa a Secretaria de Energias Renováveis, que vai ter muito a fazer aí para a gente conseguir, de fato, avançar a pauta no nosso país. Acho que, como mensagem final, só quero deixar, de fato, relembrar, na verdade, né, que a gente está aí em meio a discussões muito importantes para o nosso setor, que dizem respeito não só, né, à modernização do setor, mas essa questão toda da recuperação econômica. E deixo, com todo o respeito, o dever de casa para o Miguel, de talvez levar alguma dessas colocações que a gente fez aqui também para essas discussões também que estão acontecendo dentro do governo. Sem dúvida, algumas associações que estão aqui vão ajudar também nessa tarefa. Mas acho que, como dizem muito bem, toda crise é uma oportunidade, que a gente use essa crise, então, econômica e sanitária do país para que a gente consiga ter a oportunidade de desenvolver um setor que tem tanto a contribuir com a sociedade. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Reginaldo, suas considerações? Não, é só para dizer que, para mim, foi um privilégio estar aqui com todos vocês. É sempre um aprendizado, a gente vê diferentes visões, é muito legal isso. E, se vocês me permitirem, finalmente, discordar do Evandro, porque ele disse que nós somos brilhantes. Eu queria dizer que isso não se aplica a mim, que a única condição de eu ser brilhante é se Deus tivesse me dado o dom da calvície. E aí eu estaria aqui agora com muito calor e com a minha careca bem em destaque. Muito obrigado pela deferência, mas não se aplica a mim. Eu precisava ter realmente esse dom da calvície. Obrigado, Reginaldo. Alessandro, suas considerações. Eu acho que todos já falaram tudo, já me falei demais, eu agradeço muito e vamos trabalhar juntos. E também a Secretaria de Energia Renovável, acho que está lançada. Obrigado, gente. Parabéns. Obrigado, Alessandro. Paulo, suas considerações? Gente, que delícia, né? Poder falar assim tão tranquilamente sobre esse mercado maravilhoso de bioenergias. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Newton, Evandro, Miguel. O
cara que contribuiu para que o RenovaBio se tornasse uma grande realidade. Alessandro, Reginaldo, Zilmar, vocês são demais. Ter um debate desse nível, segurando esse número de audiência que nós estamos segurando, mostra que o interesse pelo biogás, pelas soluções que o setor sucroenergético pode trazer para a matriz energética nacional, são relevantes. Costumam dizer que quanto mais a cana apanha, mais ela dá doce, né? Então, o biogás é o doce que nós queremos. Vamos desbravar e agradecer a oportunidade de ter você, Zilmar, dentro da Única e ser essa pessoa que agrega tanta relevância para esse mercado de bioenergia. Você é uma pessoa fantástica e parabéns. Não é só esse evento aqui na FenaSul, porque você conduz. Mensalmente, a Única se posiciona aí junto com todas as entidades e é isso que faz a diferença no nosso país. Como o Evandro falou, esse é o Brasil que dá certo. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade e segue o jogo. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos e até 2021. Esperando que seja lá em Sertãozinho, como disse o Reginaldo, para a gente se encontrar presencialmente também. Obrigado, foi um prazer, uma honra. Até mais. Tchau, tchau.